Uma vocação surge quando algumas circunstâncias em conjunto aparecem e que deixam de maneira muito clara que Deus está chamando aquela pessoa para servi-lo na obra de maneira específica e de dedicação geralmente exclusiva. Em primeiro lugar, aquilo que nós chamamos de chamamento interno do coração, quando o Espírito de Deus toca no coração da pessoa e de tal maneira a influencia que ela não deseja outra coisa a não ser servir a Deus no ministério da palavra. Eu creio que é a isso que Paulo se referiu quando escreveu a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 3, verso 1, quando ele diz que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aspirar é desejar profundamente, é almejar de todo o coração. Então, primeiro tem que haver esse chamado interno, a pessoa tem que desejar. É um erro nós colocarmos no ministério pastoral ou no trabalho missionário uma pessoa que realmente não queira, que realmente não aspire, uma pessoa que não ame isso de todo o coração. Em segundo lugar, há o fator externo, que nós chamamos de a chamada externa, porque não basta somente a pessoa aspirar e desejar servir a Deus no ministério pastoral, ela precisa também ter o reconhecimento da sua igreja, da sua comunidade. As pessoas precisam olhar para ele e dizer, de fato, essa pessoa pode ser alguém vocacionada, uma pessoa vocacionada, porque tem todas as qualidades, tem todo o equipamento necessário para o desempenho do serviço ou do trabalho ministerial. Essa pessoa tem um dom de ensinar, ela tem um caráter ilibado, tem uma vida moral irrepreensível e ela tem outros dons que estão relacionados com o trabalho pastoral. Então isso é o que a gente chama de chamado externo reconhecimento da igreja, que tem que vir juntamente com o desejo interno do coração. Há uma terceira circunstância que nós chamamos de a providência de Deus, pela qual as condições necessárias para que a pessoa se dedique a esse trabalho são possíveis. Não adianta você desejar, não adianta a igreja reconhecer que você tem os dons necessários e a vocação, se você, por exemplo, está impedido de servir no ministério pastoral, porque você vou dar um exemplo, arrimo de família, a sua família depende só de você, você tem uma mãe viúva que não tem outra fonte de sustento a não ser o trabalho que você tem. Então essas circunstâncias elas estão mostrando que pelo menos no momento não está na hora de exercer essa vocação. Ou, para dar um outro exemplo, na minha opinião, você se sente vocacionado, entretanto a sua esposa ela não é crente, ela não é uma serva de Deus. Para mim essa é uma dificuldade. Deus como que está dizendo que não está na hora de você servi-lo integralmente. E finalmente há aquela lista de qualificações que nós encontramos nas cartas pastorais, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ou na carta a Tito, no capítulo 1, onde o apóstolo Paulo diz que é necessário que aquela pessoa que deseja ser pastor, um bispo, que é a mesma palavra para presbítero e que também representa ou significa aponta para o ofício pastoral, é necessário que essa pessoa tenha uma série de qualificações. E o apóstolo Paulo faz uma lista de qualificações familiares, morais, de habilidades que são necessárias e relacionamentos sociais. Então, surge uma vocação quando esses fatores se conjugam. A pessoa sente o desejo, ela é reconhecida pela igreja como tendo as habilidades necessárias, ela de fato tem, de acordo com a Bíblia, aquelas capacitações que são mencionadas na Escritura e as circunstâncias assim o permitem. Infelizmente, quando nós não levamos em consideração esses fatores, nós acabamos encorajando ao ministério jovens que não têm uma verdadeira vocação e que acham que a única maneira de servir a Deus é sendo um pastor, sendo um missionário. Nós podemos servir a Deus de tempo integral e nos dedicar inteiramente a Ele nas diferentes vocações e chamados que a vida se nos oferece, como um médico, como um escritor, como um eletricista, como um mecânico, como uma dona de casa. Há muitas e diferentes vocações na vida e todas elas são um serviço que nós prestamos a Deus. No meu caso, eu me senti chamado para ser um pastor logo após a minha conversão, que se deu
aos 23 anos de idade. Eu fui criado num lar cristão, cresci na igreja presbiteriana, mas aos 16, 17 anos de idade eu me desviei completamente dos caminhos que me foram ensinados pelos meus pais e pelos meus pastores e segui um caminho, o caminho do mundo, como nós dizemos. Fiquei durante muito tempo longe de Deus. Aos 23 anos eu tive uma experiência de conversão onde Deus mudou radicalmente a minha vida. E essa experiência foi tão profunda que eu atribuo a ela também o momento em que Deus me chamou para ser seu servo no ministério da palavra. Porque a partir do que me aconteceu, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser ler a minha Bíblia, orar, falar de Cristo à minha família, aos meus irmãos, aos meus amigos e, de alguma forma, procurar levar a palavra de Deus aonde quer que eu pudesse fazê-lo. Na ocasião, eu estava terminando o meu curso de desenho industrial na Universidade Federal de Pernambuco, já tinha feito uma parte do curso de engenharia elétrica, mas nada daquilo me interessava mais. Eu queria pregar a palavra de Deus. Em breve eu me vi fechando esses cursos e me lançando ao campo, pregando o evangelho aonde a igreja me enviou, semeando a palavra de Deus em locais onde não tinha ou não havia trabalhos evangélicos. Tudo isso consumiu o meu coração. Eu preciso dizer que no início eu não tinha vontade de ir para o seminário, eu achava que eu não precisava, porque eu já estava pregando, muita gente já estava se convertendo através dos meus esforços de evangelização. Por que eu precisaria ir para o seminário? Mas depois de algum tempo ficou claro para mim essa necessidade de que eu precisaria de ter uma formação teológica que me ajudasse a servir a Deus na minha vocação. Não é que o seminário faz o pastor, porque na verdade não faz, que nós já dissemos o que é a vocação. Mas um bom seminário ajuda, traz ferramentas para o vocacionado, para ele entender a palavra de Deus, que vai ser um instrumento que ele vai usar para desenvolver o seu trabalho, para que ele possa olhar para a realidade a partir de uma cosmovisão cristã bem estruturada. A boa teologia também ajuda a orar, ajuda a tomar boas decisões. Tudo isso acabou me convencendo de que eu precisava de fato estudar teologia. Algumas pessoas foram muito importantes na minha vida, na minha experiência de amadurecimento. Eu creio que a mais importante de todas foi o meu sogro, reverendo Francisco Leonardo Schalkwijk, um missionário holandês que veio para o Brasil há cerca de 30 e poucos anos atrás e primeiro evangelizou em São Paulo, depois nas colônias holandesas do Paraná e finalmente atendeu o chamado da Igreja Presbiteriana do Brasil para vir ao Recife e ser professor no Seminário Presbiteriano do Norte. Algum tempo depois ele se tornou reitor e foi por essa ocasião que eu estava adentrando o seminário. E talvez porque eu estava namorando uma de suas filhas, ele tomou um cuidado, um carinho especial por mim e me ajudou em muitas coisas. Me deu, acima de tudo, um exemplo de piedade, de santidade e de erudição. O reverendo Francisco era uma pessoa extremamente capaz, um erudito, muito preparado. E, ao mesmo tempo, ele fazia a sua erudição ser acompanhada por uma vida de piedade, uma vida junto aos pés de Deus. Eu me lembro de uma experiência que me marcou no meu relacionamento com ele, eu ainda calouro, primeiro ano do seminário, bem arrogante, porque já era bem conhecido, né? Já pregava nas igrejas de Recife, e um dia ele me chamou ao escritório dele e mandou que eu lesse um quadrinho que estava pendurado a cerca de um palmo do assoalho, pendurado na parede. Era um cartão assim um pouco maior do que uma caderneta. E eu não tinha como ler, a não ser me ajoelhando. E então fiquei de joelhos, olhando para a parede, olhando assim para o assoalho, para tentar ler o que tinha naquele cartão. E lá estava escrito, não eu, mas Cristo, Gálatas capítulo 2. E estava em inglês, o eu, I, era as costas era um homem ereto, né, orgulhoso, arrogante, e o C era as costas de um homem humilhado e curvado. Não eu, mas Cristo.
Quando eu estava lendo aquele quadro, ele veio por trás de mim, colocou as mãos na minha cabeça e orou a Deus, dizendo: Deus, tenha misericórdia desse jovem tão cheio de si, mas que agora está de joelhos diante de ti, pedindo que o Senhor o ajude a ser humilde e manso nos teus caminhos. Aquela experiência marcou a minha vida, eu tenho esse quadrinho até o dia de hoje. Além disso, eu tive o privilégio de ser influenciado por pastores brasileiros como o pastor João Campos de Oliveira, já falecido, que muito me ajudou, especialmente quando eu conheci a minha esposa, que era filha do reverendo Francisco Leonardo. Estávamos namorando e tínhamos dúvida a respeito do casamento, ele muito me ajudou. O missionário americano Jorge Tais, que era diretor do acampamento Palavra da Vida. O colega de seminário Paulo Anglada, um homem de Deus também na glória, que muito me ensinou a respeito de grego, de pregação expositiva e também sobre a boa teologia reformada. Pastor Laudo de Almeida, também já na glória, que foi quem primeiro me orientou no calvinismo, porque quando eu me converti, eu era bem arminiano, e Laudo de Almeida gastou noites e noites comigo tentando me apresentar a lógica do calvinismo e como de fato seus princípios eram bíblicos. Eu não poderia deixar de mencionar também o reverendo Israel Gueiros, que foi o pastor da minha mocidade, quem me ensinou a amar a Bíblia e a ser firme nas grandes doutrinas do Evangelho. Eu sou grato a Deus pela quantidade de pessoas que Ele colocou na minha vida e, evidentemente, a minha querida esposa Minka, companheira, que me ajuda, me compreende, me corrige, não fica impressionada comigo. Eu sempre dou graças a Deus porque quando a gente sai da igreja e eu estou assim, muito achando que eu preguei aquele sermão, não é? E eu me volto para ela e digo: e aí, querida, o que é que achou? Ela disse: já vi melhor. E aí aquela bolha, né? Pluf, ela explode e eu então caio em mim mesmo. Graças a Deus por uma esposa tão prudente e sábia, não é? Muitas experiências eu tive na vida que marcaram a minha carreira como pastor e que certamente me ajudaram a amadurecer. Sem dúvida, a primeira delas e mais importante foi quando eu conheci a Minka e não sabia na época que ela era filha do reitor do seminário e onde eu haveria de estudar. E me aproximei simplesmente para receber um não da parte dela. Ela não tinha o menor interesse em mim, eu não podia entender como é que ela não tinha interesse em mim. Mas ela disse que não tinha o menor interesse. E cerca de um ano eu passei orando e suplicando a Deus, até que finalmente Deus tocou no coração dela e ela então aceitou que nós pudéssemos namorar. Esse período de espera, de oração, foi muito importante para mim. E eu vi a importância de aguardar o tempo de Deus para que decisões tão sérias como essa pudessem ser tomadas. Uma outra experiência que me marcou muito foi durante o tempo que a Minka e eu passamos na África do Sul. Eu estava estudando para um mestrado e ali nós ouvimos acerca de um grande avivamento espiritual que estava acontecendo na região de KwaZulu, que era o local da tribo dos Zulus. E nós fomos para lá e passamos fomos 3 vezes e cada uma das vezes nós passamos uma semana lá. E lá nós conhecemos o Erlo Stegen, o pastor luterano que Deus havia usado no final da década de 60 para trazer aquele grande avivamento espiritual no meio daquela tribo africana, uma das mais orgulhosas e guerreiras e ferozes. Ali nós, durante o tempo que estávamos, nós vimos como Deus muda corações, nós vimos brancos e negros cultuando juntos. Lembre que era uma época em que havia o apartheid na África do Sul, onde negros e brancos adoravam igrejas separadas, mas ali essa distinção ela desapareceu. Ali eu fui curado de uma doença que eu tinha. Ali nós vimos o poder de Deus atuando em nossos corações e transformando nossas vidas. Aquilo me deu uma nova apreciação por um reavivamento espiritual e me marcou até o dia de hoje, porque esse desejo ainda permanece. Uma outra experiência que me marcou muito foi durante o meu doutorado nos Estados Unidos, quando eu fui fazia parte das exigências a ler livros de liberais, de críticos, de pessoas que não criam que a Bíblia de fato era a palavra de Deus. E à medida que eu ia lendo esses livros
lendo esses livros, a dúvida começou a entrar no meu coração. Comecei a questionar a existência de Deus, a veracidade das Escrituras, a historicidade dos Evangelhos, porque esses críticos, eles apresentam argumentos muito bem construídos. Eles têm uma formação muito larga em história, arqueologia, no conhecimento de outras religiões, e eles podem envolver você, se você não estiver bem preparado. E durante um ano, mais ou menos, durante um mês, mais ou menos, eu fiquei no pico da crise, me sentindo tão abandonado por Deus e tão em trevas que quando eu me ajoelhava para orar, eu não conseguia falar com Deus, porque eu não tinha certeza se tinha alguém do outro lado. Eu simplesmente chorava e soluçava de joelhos ao lado da minha cama. Até que finalmente, não aguentando mais e já próximo a querer abandonar a fé, largar tudo e voltar para o Brasil, com o curso não terminado, e abandonar meu ministério, abandonar todos os planos para servir a Deus na área, eu resolvi falar com o meu orientador a respeito desse assunto, Dr. Moisés Silva, um cubano naturalizado brasileiro, uma sumidade na área de Novo Testamento. E Moisés Silva, quando eu compartilhei com ele o sofrimento do meu coração, ele deu uma risada e disse: olha, mas para cada argumento que você está ouvindo, existe um contra-argumento escrito por estudiosos tão bem preparados como esses críticos, mas que confiam na Bíblia e creem em Deus. E anota aí. E aí ele me deu uma relação de artigos que eu poderia ler, de livros, onde esses assuntos eram abordados de maneira erudita, acadêmica, mas da perspectiva da fé. E aquilo acalmou meu coração, aliviou minha mente, mas me marcou profundamente e me ajudou a ver as bases da minha fé, e que a fé cristã, de fato, ela tem fundamentos, e que os críticos, eles têm pressupostos, que são pressupostos materialistas e naturalistas, e que acabam enviesando as conclusões que eles chegam quando eles se aproximam da palavra de Deus. Outra experiência que eu me lembro que me marcou profundamente foi plantação de igrejas no bairro de Ouro Preto, em Olinda, uma cidade próxima de Recife, onde eu agora estou servindo a Deus. Durante 3 ou 4 anos estive ali pregando o evangelho entre jovens, alguns deles viciados em drogas. Foi uma experiência extraordinária, ir para a praça pública, ir nos locais onde eles se juntavam, ir à praia para conversar com os chamados ratos de praia, não era o nome que se dava naquela época, o pessoal que passava o dia na praia, vagabundando sem fazer nada, abordar aquelas pessoas e ver surgir pelo menos 2 igrejas durante esse período como resultado dos esforços evangelísticos. Dessas igrejas saíram cerca de 10 a 12 pastores, vários dos quais estão ativos na igreja presbiteriana até o dia de hoje. E mais recentemente eu não poderia deixar de mencionar uma experiência de burnout, de esgotamento. Durante o tempo em que eu tive o privilégio de servir na primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Trabalho exaustivo, sem pausa, sem descanso, muitas responsabilidades, muitas viagens de pregação para todas as partes do Brasil, inclusive no exterior. Aos pouquinhos isso foi consumindo a minha capacidade de serviço, a ponto de que eu comecei a ter insônia profunda, não me recuperava quando descansava, comecei a sentir desânimo, cansaço e não tinha vigor para trabalhar. E antes que isso se aprofundasse mais e se tornasse se tornasse em depressão, levando talvez a desejos, em alguns casos isso acontece, pensamento suicida, eu finalmente resolvi dar um descanso e pela graça de Deus, já parcialmente recuperado, quase que totalmente recuperado, devo dizer, aprendi uma lição profunda. Pastores, eles são muito vulneráveis à situação de burnout e situações de esgotamento. E se eles não têm cuidado, se eles não deixam na mão de Deus o trabalho, se eles vão ouvir as demandas que são feitas, se ele vai atender a todos os convites, cedo ou tarde vai chegar a conta, o boleto vai chegar e às vezes o pedágio é alto, é pesado. Essa experiência me marcou e eu aprendi a lição e tenho diminuído bastante a minha carga de trabalho, as minhas saídas de pregação, os meus compromissos, para que eu possa ainda viver mais alguns anos servindo a Deus com qualidade. Eu gostaria de deixar para vocês algumas lições importantes. Eu gostaria de deixar para vocês algumas
lições importantes que aprendi nos últimos anos durante a minha vida, como parte da minha experiência no meu andar com Deus. Primeiro, a importância da devoção diária. Essa é a lição mais importante. O que tem me sustentado durante todos esses anos, nos diferentes ministérios que Deus me deu, nas diferentes fases pelas quais eu passei, é o hábito de diariamente ler a Bíblia em oração. Tem dias em que isso é perfeitamente possível e que eu me demoro fazendo isso. Outros dias que já começam com demandas, nem sempre eu consigo. Mas o hábito que eu tenho é de diariamente ler a Bíblia e orar. Fora, ler a Bíblia e orar com minha esposa e minha família toda vez que nós fazemos refeições juntos. Então, ter esse contato diário com Deus fortalece o coração. Não negligencie isso, especialmente se você é pastor. Não negligencie isso. Preparação de sermão, leitura de bons livros teológicos não substituem a leitura da palavra de Deus e oração. Acredite-me, eu já li muitos livros teológicos, por mais interessantes que eles sejam, eles nunca podem trazer, eles não têm aquele poder que a palavra de Deus tem de tocar o nosso coração, de discernir as nossas intenções e de nos animar também. Também aprendi durante esses anos de que nós passamos por altos e baixos. Tive dias de profunda euforia, de alegria, de gozo, êxtase na presença de Deus, seguidos de períodos de depressão, de tristeza no fundo do vale, e às vezes sem nenhuma razão aparente. Essas oscilações, elas são decorrentes não somente do nosso humor, do nosso temperamento, mas às vezes de ataques espirituais. Satanás e seus anjos sabem exatamente como nos oprimir, nos tentar e nos fazer entristecer. Eu aprendi que eu não devo andar pelos sentimentos, mas eu devo andar pela fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Nós andamos por fé e não por vista. E isso tem me trazido estabilidade, mesmo naqueles dias em que eu me sinto emocionalmente lá embaixo, lá no fundo do poço, eu consigo me manter estável e cumprir os meus compromissos e seguir com o meu ministério, porque a minha esperança e a minha firmeza estão na palavra de Deus, estão no meu Deus Criador e no meu Senhor Jesus, que é o meu mediador no poder do Espírito Santo. Então eu aprendi a me conhecer, aprendi a lidar comigo. É muito importante que você aprenda isso também, se você deseja ter um ministério estável. Também aprendi que boa parte da nossa vida nós ficamos com o silêncio de Deus. No início da minha vida cristã, eu dependia muito de sentimentos, de experiências e de sensações. Eu me lembro distintamente, como novo convertido, de ter orado e imediatamente alguma coisa acontecia que mostrava claramente que Deus tinha ouvido, algo sobrenatural. Mas à medida que o tempo passava, esses fenômenos foram se tornando cada vez mais raros. E atualmente eu passo semanas orando, lendo minha Bíblia, sem receber de Deus absolutamente nenhuma resposta tangível ou palpável. Era como se Deus dissesse: eu estou aqui, eu quero que você creia, eu quero que você creia que eu estou no controle e que eu estou guiando sua vida. E aí, andar por fé tem sido um exercício, Você andar sem sentir, sem provar, sem ouvir, sem experimentar absolutamente nada, mas confiado na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Como isso tem se mostrado importante para mim e como isso é necessário. Muitos cristãos, eles não são estáveis, eles não perseveram, não são resilientes durante as provações, porque a fé é uma fé imatura, que depende de experiências, depende de emoções. É claro que Deus, na sua misericórdia, Ele nos dá experiências para fortalecer a nossa fé, mas a fé não depende disso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nos diz o apóstolo Paulo. É a certeza segura das promessas de Deus, ainda que eu não sinta absolutamente nada. Também aprendi esses anos a eficácia da palavra de Deus no ministério. Eu decidi há muito tempo atrás, no início do meu ministério, que meu sistema de pregação seria exposição da palavra de Deus. Não é que eu não goste de pregar de outra maneira. Eu sei fazer sermões tópicos, sermões textuais, eu sei fazer palestras, mas nada supera a exposição bíblica. Quando você expõe a Bíblia,
Você traz a palavra de Deus na sua inteireza, na sua lógica, na sua argumentação, para a consciência das pessoas, alimentando o coração delas, persuadindo a mente delas e assim levando-as a mudar. Não existe nada que se compare à palavra de Deus para efetuar mudança nas pessoas que nos ouvem, nas ovelhas que Deus nos confiou. E eu me refiro também ao aconselhamento. E essa é uma lição que eu gostaria de trazer para você também. E a última lição que eu queria trazer nesse momento de bate-papo com você é a respeito da necessidade de descanso. Como é importante, não é à toa que o Senhor nos disse que nós devíamos trabalhar 6 dias e descansar 1. Nós precisamos descansar e nesse dia deixar que o nosso Deus tome conta de tudo. Eu costumo orar à noite, quando estou muito cansado, eu e a Minca, quando a gente vai dormir, simplesmente dizer: Senhor, toma conta do mundo, nós vamos dormir, está tudo nas tuas mãos. E aí então vamos dormir. Você tem que aprender a deixar nas mãos de Deus, pastor. Você tem que aprender que o nosso Deus trabalha enquanto nós descansamos, enquanto nós dormimos, e que o Espírito de Deus está agindo, apesar de nós. Então tire tempo para descansar, tire tempo para a sua família, tire tempo para a sua esposa, tempo para ler bons livros, assistir bons filmes, ir para a praia ou ir para o campo, para alguma coisa, sair com a criançada, sair com os amigos, porque nós precisamos de fato de descanso para que a nossa máquina funcione ainda durante muito tempo para o serviço de nosso Deus. Eu espero que essas palavras tenham sido uma bênção na sua vida e que minhas experiências de como Deus mudou minha vida e vem moldando minha vida sirva de alguma maneira para você. Um grande abraço e muito obrigado.